Olá, eu sou Marília Ribeiro, jornalista aqui do Portal Metrópolis, e hoje o Metrópolis entrevista a deputada federal pelo PSB de São Paulo, Tabata Amaral. Ela vai trazer todos os destaques para a gente a respeito deste ano de 2026 e vamos falar também sobre eleições. Deputada, muito bom dia, obrigada por nos atender. E eu já começo perguntando, sobre a sua atuação, e como a senhora vê agora o novo Plano Nacional de Educação que foi aprovado, agora aguardando apenas a sanção do presidente Lula. Como é que a senhora enxerga, como é que deve ser dado esse novo passo aí para os próximos 10 anos na educação brasileira? E eu queria também se a senhora pudesse dar um spoiler para a gente, se já temos aí previsão de quando o presidente Lula deve sancioná-lo. Marília, bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer estar falando com você novamente. Inclusive, nossa última conversa foi sobre o Plano Nacional de Educação e temos essa grande atualização que agora o plano está aprovado pelo Congresso, pelas duas casas, Câmara e Senado, e a gente está aguardando com muita ansiedade a sanção, a assinatura do presidente Lula. Existe o desejo do ministro Camilo Santana de participar dessa sanção ainda como ministro da Educação. Então, a gente está trabalhando ali, usando isso para uma coisa boa, para que a gente tenha a sanção até o dia 4 de abril, que é o limite para que o ministro saia do cargo de ministério para poder disputar as eleições. E aí, por que a gente tem tanta pressa? Primeiro, porque a gente está desde 2024 sem um plano, sem diretrizes, sem metas para guiar a educação. Mas segundo, porque esse plano está bem diferente. Foi uma construção que conseguiu juntar muita gente que pensa diferente para fazer a seguinte provocação: precisamos de boas metas para creche, para ensino técnico, para formação dos professores, mas não adianta nada letra bonita no papel. E a gente falou bastante sobre isso naquela nossa entrevista. Esse plano inova e ele faz uma coisa que nunca foi feita, que é o quê? Monitoramento. A gente não vai esperar 10 anos para ver se ele foi implementado ou não. A cada ano, e para algumas metas a cada 2 anos, a gente vai ter ali quase que em tempo real como que cada cidade brasileira está em cada uma das metas. Como está a educação dos surdos? Como está a aprendizagem de matemática no segundo aninho do ensino fundamental? É nesse nível de detalhe por cidade. E aí, esse plano também ele é inédito na responsabilização. Quando forem liberados os dados de como está cada cidade e estado em todas as metas, prefeitos, governadores e o presidente da República vão ter que vir a público apresentar um documento para as câmaras, para o Congresso, para as assembleias, para os tribunais de conta, para a imprensa, para dizer: não bati essa meta por isso, mas esse é o meu plano de ação para os próximos 2 anos. Então a gente está apostando muito que esse plano não vai ficar na gaveta, porque ele vai gerar acompanhamento, monitoramento e responsabilização, e a gente está com muita pressa mesmo para ver ele ser implementado. Então, nessa semana ainda, então a gente pode ser, que o presidente Lula venha sancioná-lo, certo? Essa é a nossa expectativa. Sim. Deputada, a gente vai falar também sobre um projeto de lei que foi aprovado no Senado Federal ali por unanimidade na última semana. Entretanto, ele vem trazendo aí diversos debates e discussões, principalmente ali em críticas em relação à oposição dentro da Câmara dos Deputados, que já disse que vai trabalhar contra o projeto de lei da misoginia, ele que equipara aí ao crime de racismo. A gente veio acompanhando nessas últimas semanas, infelizmente, um número muito alto, de violência contra as mulheres, principalmente ali envolvendo o feminicídio, e muitas situações dessas começam ali através das redes sociais, através ali do distanciamento, das mulheres e dos homens em relação ao trabalho, em relação às atividades que são exercidas. A senhora, como deputada, já sofreu alguns ataques, principalmente ali voltados nas redes sociais, por conta dos seus posicionamentos. Eu quero saber, o projeto ele vai seguir para a Câmara dos Deputados? Como é que está sendo tratado neste momento? Se existe uma expectativa dele ser discutido antes das eleições? A gente viu que lá no Senado Federal ele levou muito tempo até, de fato, o tema ser pacificado e ser aprovado por unanimidade. Na Câmara, ele deve seguir o mesmo percurso? Marília, acho que primeiro é importante explicar para as pessoas um pouco do que está acontecendo, porque nos últimos dias teve muita fake news sobre esse projeto. Primeira coisa, como você disse, é um projeto que foi muito debatido no Senado e na versão final do texto, todos os senadores que estavam presentes votaram a favor. Isso é muito raro hoje em dia. Foram 67 votos contra 0 no Senado. Até a bancada inteira do PL, assim como a bancada do PT, votaram a favor do projeto. Por quê? Porque ele é um projeto simples.
que ele faz? Ele diz: olha, existem alguns crimes que a gente já entendeu que são crimes, que é o da discriminação, que é incitar o ódio, que é você incitar a violência. Só que hoje, se a motivação desses crimes, por exemplo, é um preconceito religioso, isso é crime. Se é um preconceito de raça, isso é crime. Mas se isso é um preconceito contra as mulheres, ainda não é crime. Tá bom, Tabata, mas o que você quer dizer? O que o projeto, por exemplo, diz é: hoje já é crime você falar, não vou contratar negros porque e destilar aí o seu preconceito. Ou você dizer, não acho que pessoas evangélicas possam tenham a mesma inteligência. Estou falando coisas horrorosas aqui, mas para a gente entender que crime por motivação, ou quem é católico merece sofrer. Se quem fala isso hoje já está cometendo um crime. E aí tem as gradações de multa, de reclusão e por aí vai. Só que hoje você dizer, por exemplo, não vou contratar mulheres porque são inferiores ou mulheres merecem apanhar, que infelizmente a gente vê isso na rede social, isso não é crime. E aí o que aconteceu? Teve essa discussão madura no Senado, de todos os senadores da esquerda à direita falarem: cara, tem 4 mulheres morrendo por dia. De cada 4 mulheres, uma já sofreu violência de todo tipo. Tem que dar um basta nisso. E aí chega na Câmara, alguns parlamentares veem ali uma oportunidade de fazer palanque, de aparecer nas redes sociais, brincando com coisa séria que é a violência contra as mulheres. Estou falando aqui do deputado Nicolas e outros deputados da bancada do PL, indo contra os senadores do PL, começam a espalhar fake news sobre esse projeto. E aí começam a dizer que se você falar, a mulher tá nervosinha, a mulher tá de TPM, a mulher dirige mal, a pessoa vai estar cometendo um crime. É claro que não. E eu fiz questão de, nos últimos dias, ir para esse embate, pegar o texto do projeto e falar: olha, quem falar que mulher tá nervosinha, quem interrompe mulher, quem fala que mulher dirige mal, tá sendo um grande babaca. Só isso. Não tá cometendo um crime. O julgamento que vai ter é das pessoas apontarem ele e falar: você é um babaca. Crime, de novo, para sintetizar, Marília, é você incitar ódio. Mulher merece apanhar. É você discriminar. Não contrato mulher porque mulher é inferior, é menos inteligente. Isso é crime. E aí, só para a gente fazer a comparação, por que que discriminação religiosa e discriminação de raça é crime e discriminação contra a mulher não é? E aí, finalizo aqui. Porque esse projeto agora, né? Eu acho que é importante responder essa pergunta, porque a gente está descobrindo. Tem muito nome, né? Red Pill, machosfera, que é o quê? Vídeos que estão na rede social incitam o ódio contra as mulheres. Teve aquela coisa que viralizou horrorosa de homens jovens dizendo, me preparando para quando ela dizer não, e dando e mostrando que iriam dar voadoras caso a mulher não aceitasse um pedido de namoro ou de casamento. Aquele caso horroroso do estupro de Copacabana. Um dos criminosos que foi preso estava ali na camiseta. Never regret. O que que é isso? Não me arrependerei. Isso vem desse movimento de rede social para dizer que não vai se arrepender de um estupro que cometeu. Então, não é à toa que esse projeto vem agora. É para criminalizar essa incitação do ódio na rede social, que infelizmente deixa as mulheres mais inseguras até dentro de casa. Deputada, como a gente vem conversando, né, o número de violência, né, seja feminicídio, tentativa, Maria da Penha, ele vem crescendo de forma grotesca, né, que chega a assustar nós como mulheres. A senhora acredita que esse projeto de lei da misoginia, né, fazendo aí a equiparação com o racismo, ele pode contribuir para que esse número ele venha a diminuir e o número de denúncias venha a aumentar? Eu acredito que sim, Marília. Quando a gente começa a estudar violências, todas elas contra a pessoa com deficiência, a violência contra idosos, contra mulheres, a gente vê que a violência fatal, o feminicídio, o assassinato, ele é a última forma de violência. Antes começa a violência psicológica, dentro de um relacionamento, por exemplo, a violência patrimonial contra os filhos. Então, você quebrar um aparelho celular, por exemplo, você ameaçar que vai machucar uma criança. E esses violências, e aí depois vem um tapa, vai aumentando. Só que eles começam no discurso. E aí falar, Tabata, mas tá bom, que comprovação que você me dá? Tem 2 casos públicos que estão muito claro isso. Um deles é esse do estupro que aconteceu em Copacabana, estupro coletivo, em que hoje a gente sabe que um desses estupradores, desses criminosos, ele fazia parte desses grupos de ódio, que incentivava que a mulher era submissa, que a mulher deveria ser estuprada, e a gente tem um outro caso de um coronel da Polícia Militar que assassinou a sua companheira,
e tá vazando as mensagens entre os dois, e a gente vê que nas mensagens que ele dirigia à sua companheira, estavam todas essas frases que são incentivadas nesses ambientes online. Então, é até para a gente perguntar, tanto avanço, a lei cada vez mais dura, tanta conversa, por que que a gente continua vendo tanto crime de ódio contra as mulheres e a sensação que dá é que eles estão cada vez mais cruéis? E aí a gente entende que é porque tem esses grupos de ódio nas redes sociais, muitas vezes capturando um adolescente que está ali aprendendo a lidar com uma desilusão amorosa, aprendendo a lidar com uma baixa autoestima, e esses grupos de ódio estão dizendo: a culpa de tudo que acontece com você é das mulheres. A única forma de resolver isso é machucando as mulheres, é deixando elas submissas. Então, infelizmente, gente, é difícil até de entender o que acontece nesse submundo da internet, mas hoje tem vídeos no YouTube conclamando esses conteúdos. E se a gente não tiver coragem de cortar o mal pela raiz, a gente vai continuar abrindo noticiário e vendo mulher sendo estuprada, abusada, violentada, porque não quis aceitar um pedido de namoro, porque queria estudar, porque teve coragem de sair de um relacionamento. Deputada, e como é que estão as discussões dentro da Câmara dos Deputados? Já existe uma movimentação ali por parte da base do governo para que esse projeto venha a ser aprovado? A gente viu a deputada Erika Hilton, né, que é presidente da Comissão da Mulher, dizendo que abre mão do projeto passar pela comissão para poder ter uma celeridade maior na sua aprovação. E a gente vê também ali a oposição já trabalhando através das redes sociais. A senhora citou o nome de Nicolas Ferreira, ele fez publicações nas suas redes sociais, o que leva muitas vezes as pessoas a fazerem uma interpretação diferente da que a senhora está nos apresentando hoje, né? E isso leva o discurso para fora da Câmara dos Deputados, para fora do Congresso Nacional. Existe já uma articulação por parte da base do governo para que a proposta ela seja aprovada e tenha uma celeridade maior do que foi no Senado? Marília, eu tive a oportunidade de falar sobre esse projeto com o presidente Hugo Mota, sinalizando duas coisas. Primeiro, que a gente tem urgência para aprovar esse projeto. Esse não é um projeto que pode ser engavetado e se tira da gaveta depois da eleição. Todo dia a gente vê essas notícias de mulheres sendo assassinadas, estupradas, abusadas, violentadas, e eu tenho que dizer essas palavras por mais duras que elas sejam, porque é isso que está acontecendo. E a segunda coisa sobre a qual eu conversei com o presidente Hugo Mota foi a importância da gente não polarizar esse debate. Tem muita coisa no Brasil que é sobre esquerda e direita, tem muita coisa no Brasil que se faz palanque eleitoral. O assassinato de mulheres por serem mulheres não deveria ser isso. E o que eu venho conversando com ele é a gente conseguir fazer o movimento que o Senado fez. Se dá para melhorar o texto, vamos melhorar o texto. Agora não pode cair nessa guerra de torcida que virou a polarização ideológica no Brasil. O vídeo do deputado Nicolas Ferreira usava trechos de outro projeto. Quer debater o projeto? Vamos debater. Eu adoro isso. Vamos pensar na melhor palavra. Vamos pensar como é que a gente deixa esse projeto realmente para ser sobre crime de ódio, discriminação, preconceito contra mulheres. Agora, quando a pessoa parte para agressão contra as mulheres, quando a pessoa usa trechos de outro projeto para ser contra a criminalização do ódio contra as mulheres, aí para mim a pessoa já perdeu o argumento, já perdeu o debate, ela realmente não está levando essa questão a sério. E a recepção do presidente Hugo Mota foi muito boa. A gente se comprometeu a conversar pessoalmente na volta dos trabalhos presenciais na Câmara, para que a gente encontre essa forma de não deixar polarizar e fazer esse debate com urgência. Deputada, a gente está entrando já em um período eleitoral, né? Querendo ou não, essa semana a gente encerra a janela partidária, já no próximo sábado, dia 4. A gente vê uma movimentação ali por parte do presidente Lula para poder formar ali as suas bancadas regionais. E a gente vê São Paulo no centro, né? Antes, Tarcísio de Freitas, ele era visto ali como possível pré-candidato à presidência da República. Ele já negou isso, disse que vem tentar, sim, a reeleição. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou o ministério para poder se dedicar então à sua pré-candidatura ao governo de São Paulo. A gente tem uma pesquisa que saiu recente da Atlas Intel que mostra aí Tarcísio de Freitas com 49,1% e Fernando Haddad com 42,6% na disputa em São Paulo. A senhora é aí do estado. Como é que a senhora vê esse movimento por parte do presidente Lula? Ele já afirmou que assim, São Paulo poucas vezes deu vitória ao PT, ao presidente Lula, mas que é um colégio eleitoral bastante importante. Esse movimento do ministro Fernando Haddad indo aí para o palanque em São Paulo, o que isso representa para o pleito em outubro? Primeiro, Marília, eu preciso falar do meu partido, o PSB.
a gente tem uma leitura de que hoje, e isso eu acho que eu já até falei com você, mas eu sei que causa um pouco de espanto. Para a gente, o Congresso, na nossa leitura, é mais importante até do que o presidente da República. E a gente tem tanto exemplo recente, quantas coisas ruins o Congresso não votou nos últimos anos e tentou votar, de aumentar deputados, aumentar fundo eleitoral, aumentar o próprio salário, tentar blindar político de qualquer investigação, mesmo os criminosos e principalmente os criminosos. Então, a gente está muito focado em como é que a gente retoma o Congresso. Como é que a gente leva mais gente séria para o Congresso? Então, o foco do nosso partido, do nosso presidente João Campos, tem sido esse. E nessa toada, nós estamos tendo grandes filiações ao nosso partido. Cristóvão Buarque, no Distrito Federal, Marina Elô, para disputar, que era da Rede, para deputada federal pelo PSB, Simone Tebet, que vai disputar o Senado pelo PSB, porque a gente tem essa leitura, tem que colocar gente boa, tem que colocar gente séria, o lugar a ser disputado é o Congresso Nacional. E eu digo isso porque as definições de quem vai ser o candidato ao governo, quem vai ser o candidato a vice, elas ainda estão em aberto e elas vão se dar até julho. Eu tenho muito carinho e admiração pelo ministro, agora pré-candidato Fernando Haddad, mas no meu partido a gente também tem o Márcio França, que se coloca como um pré-candidato ao governo do estado. A gente, então, está conversando, e não tenha dúvida que o PSB, e a gente já deu muita demonstração disso, a gente não está pelo poder, a gente não está pelo dinheiro, a gente vai fazer o que é melhor por São Paulo. O que nos dê mais chances de ter uma boa gestão para São Paulo. Então, nesse contexto, acredito que tanto o Márcio França, quanto o Fernando Haddad, como o nosso vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é do nosso partido, vão conversar muito para encontrar a melhor composição. E aí, nesse meio tempo, eu venho me dedicando muito a garantir que a gente vai ter os melhores candidatos para o Senado e para a Câmara. E poderia dar 1000 exemplos aqui. Ava Santiago, em Goiás, tem um time especialmente de mulheres independentes e fortes que está vindo com tudo para essa eleição. A senhora puxou, né? A Simone Tebet, ela seria a próxima pergunta, ela que foi para o partido, né, nesses últimos dias. Como é que é feita e como é que foi recebida, né, essa chegada de Simone Tebet ao estado de São Paulo, ela que deve concorrer ao Senado, como a senhora disse, ali o Congresso Nacional, principalmente o Senado Federal, ele vai ser um dos principais alvos de disputa, porque vão ser renovados ali 2/3 das cadeiras, é um número muito grande, e a gente vê a oposição tentando avançar, principalmente porque no Senado Federal temas muito importantes são decididos, principalmente ali voltados aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente viu o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele ainda podia falar, né, conversar, ele falou que ali o Senado Federal seria ali a principal disputa ali da oposição. Como é que foi recebida a chegada de Simone Tebet e as reais chances, né, dela vir como senadora e como isso acrescenta para o partido? Marília, eu fui a primeira pessoa a fazer o convite para a ministra Simone Tebet vir para o PSB, então eu estou muito feliz com a vinda dela, porque eu acho que ela é uma mulher fenomenal. Ela tem muita experiência, tem uma trajetória de honestidade, de entrega, de seriedade na gestão pública, e ela tem tudo a ver com o nosso estado. São Paulo é esse lugar que eu sou filha de uma baiana com um paraibano, tem gente do Brasil todo, mas pouca gente sabe disso. Boa parte da votação que ela teve para presidente da República foi aqui em São Paulo. Ela teve 10% dos votos numa eleição ali entre Lula e Bolsonaro, que não sobrou muito voto. Então, de gente que realmente se sente representado, assim como eu, por essa ponderação, essa seriedade que ela carrega na política. E eu acho que ela vai fazer uma belíssima campanha. Ela ainda está saindo, né, do cargo de ministra, mas já lidera as pesquisas para o Senado. Eu acho que isso é muito impressionante aqui no nosso estado. E mais do que isso, eu acho que ela vai ser uma baita senadora e ela representa esse lugar para mim, ela, o vice-presidente Geraldo Alckmin, de ponderação. Não é ser em cima do muro. É ter compromisso com o social, compromisso com o combate à insegurança pública, compromisso com o combate à corrupção, com a pauta ambiental e juntar essas coisas, não entrar nessa guerra de torcida. Então, para mim, ela tem tudo a ver com o nosso partido, tem tudo a ver com o nosso estado, e eu estou bem animada para essa campanha para o Senado. É isso, hoje o Metrópolis Entrevista conversou com a deputada federal do PSB por São Paulo, Tabata Amaral, que deu aí diversas explicações pra gente. Deputada, nós agradecemos a sua disponibilidade por conversar conosco e aguardamos em uma próxima oportunidade. Eleições aí a gente vai falar ainda muito, né? Até outubro tem chão. Com certeza. Vamos conversar. Muito obrigada, boa semana e bom trabalho.
Muito obrigada, Marília. Bom trabalho para você também e uma ótima semana para todo mundo.